Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o seu podcast do Conexão Britânica, onde a gente fala de tudo um pouquinho, de educação, de história, de pedagogia, de dica. Hoje, nesse episódio do podcast, eu vou trazer um teminha mais polêmico, um teminha mais que não vai atingir você especificamente, você que está me vendo, mas sim, não é você especificamente, mas é todo mundo de uma forma geral, que a gente vai falar um pouco sobre erros comuns quando a gente estuda inglês. E o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer, na verdade. Eu não sou dono da verdade, então não vou dizer aqui o que você precisa ou não, mas sim o que você pode ou não fazer, dentro da minha opinião, o que você pode ou não fazer para corrigir esses problemas. Enfim, vamos começar dizendo, como eu já adiantei agorinha, dizendo que eu não sou dono da verdade, que não vai ser o que eu tô falando aqui pra você, que vai ser a verdade absoluta, sabe? O que eu vou te passar aqui é baseado na minha própria experiência, que são mais de 10 anos aí, 14 anos praticamente de experiência em sala de aula, dando aula de inglês, fora todos os outros anos que eu tenho dando aula de alguma outra coisa, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender as coisas do começo, né? Quando a gente começa a aprender uma língua, começa a aprender trazendo para o nosso rolê aqui inglês, a gente quer, num primeiro momento, aprender vocabulário, né? E a gente sai desesperado para correr atrás de vocabulário e precisa aprender as palavras, precisa aprender a gramática. Eu vou falar de gramática já, mas a gente sai atrás dessas coisas. E no começo a gente é uma esponja, né? A gente absorve um monte de coisa de uma vez e, assim, absorve ou não, né? Depende muito. Só que aí vem aquela coisa do... Mas peraí, como é que eu vou usar isso? Eu acho que 9 entre 10 alunos que eu já tive dizem a mesma coisa. Eu sei um monte de palavras, mas eu não sei usar. E não tem nada a ver com a gramática em si. Porque a gramática em inglês, acredite você ou não, ela é extremamente simples. Ela é muito mais simplista do que a gramática do português, por exemplo. Muito mais, muito mais. E a gente deixa de lado o fato de que a gramática ela é simples. E a gente pega aquele tanto de palavra que a gente sabe e elas se perdem porque a gente não usa. E eu falei uma palavra mágica aqui, usar. Porque no nosso ponto de vista, eu vi a palavra, eu entendi a palavra, então pronto, eu já sei. Você usou? Você fez essa palavra parte do teu dia a dia de alguma forma? Você, por acaso, criou frases, colocou ela numa situação real? Se sim, legal, você entendeu a palavra. Se não, você está enganando a você mesmo. Você está mentindo para a pior pessoa possível, que é você mesmo. Tá? Agora, o que a gente pode fazer com relação ao vocabulário? Que eu tenho um outro assunto que está aqui me perturbando, que eu quero falar também. Com relação a vocabulário, aprender palavra. Tem duas coisas que você pode fazer. Primeira delas, aprender uma palavra nova, aplica essa palavra. Pega aquela situação em que você aprendeu aquela palavra e transforma ela numa frase, onde aquela palavra está incluída. E faça isso com repetição. Palavra-chave de todo aprendizado, não interessa do que seja, é repetição, e a segunda palavra é consistência. Porque não adianta você repetir 10 vezes hoje e só vai repetir de novo semana que vem, não adianta, é todo dia. Então, repita e repita com constância, constantemente, certo? Pois muito bem, então primeira questão é essa, tá? Gramática não precisa nem falar o que precisa fazer, né? Que é você utilizar as estruturas. Eu dou N aulas de gramática aqui no canal e toda vez que eu vou dar aula de gramática eu explico para você uma estrutura básica. Se você pegar tudo isso e aplicar, você junta com as palavras que você sabe, as frases elas simplesmente saem. Não tem muito segredo, não é tipo, mas eu não sei fazer. A estrutura básica tá lá, eu coloquei exemplos lá, você troca as palavras dos meus exemplos pelas palavras que você sabe e faz com que aquela frase faça sentido. Partimos daí. Mas uma outra coisa que eu quero falar com você é com relação a... Eu esqueci o que eu ia falar. E a gente falou de tanto... Eu falei agora tanto de vocabulário que acabou perdendo o que eu ia dizer, né? Mas vamos seguir nessa questão da gramática, eventualmente eu vou lembrar, tá? Que, vamos supor, você vai lá, você quer explicar as coisas no presente. Vai lá e procura um vídeo meu, não precisa ser meu também, pode ser de outra pessoa, mas entenda como funciona o presente e coloque, aplica. Eu quero fazer no passado. Não, tá bom, vai lá, né? Replica aquilo
aquela estrutura e pronto. Ah, mas assim, agora eu preciso falar no Present Perfect, mas eu não sei como faz Present Perfect. Present Perfect tem aqui no canal alguns vídeos, lives inclusive, que eu fiz explicando Present Perfect, mastigando ele todinho, todo. E funciona. Pega aquela estrutura básica, troca as palavras pelas suas palavras e pronto, tá? Eu lembrei o que eu ia falar, é com relação ao vocabulário também, que é a questão assim de a gente aprender um monte de palavras e a gente achar, isso é um erro extremamente grave, presta bem atenção no que eu vou te dizer, e a gente achar de que só existe aquele nome para aquela palavra. Eu vou te dar um exemplo bem clássico e assim, não vai ter nada em tela, não vai ter gráfico, não vai ter nada, mas você pode perfeitamente pegar o teu tradutor de estimação, aquele que você dorme abraçado, e colocar ali a preposição on, O-N. Você vai encontrar pelo menos por baixo 10 significados. 10 por baixo. Aí vem aquela pessoinha que gosta de bater no peito e falar eu falo inglês. É aquela pessoa que ainda levanta o dedo. Eu falo inglês. Que olha pra você e fala on quer dizer em. Aí você que tá me vendo, que é uma pessoa um pouco mais informada, olha pra essa pessoa e fala também, mas depende. Você arrumou um problema pra você, porque aquela pessoa não vai acreditar em você, não vai dizer que você tá errado, ou que você tá errada, porque essa pessoa aprendeu lá não sei aonde de que on é em. Aí você vai lá e mostra, com todo amor e carinho do mundo, mostra. Um tradutor da Google mesmo. Olha lá, olha aqui fulano, olha só. Olha esse tanto de sinônimo que essa palavra tem. Olha esse tanto de aplicação que essa palavra tem, né? Então, eu dei um exemplo numa aula recentemente, que foi a palavra manga, né? Manga. Manga que nós conhecemos como fruta, nós conhecemos como manga de camisa. Se você vai pensar em hidráulica, você tem a manga do cano, que é um determinado negócio para você prender 2 canos, você tem ali uma manga. Você tem uma manga de eixo da mecânica de carro, né? Então você tem diversos sentidos para a palavra manga, né? Aí essa pessoinha que falou do on, ela vai falar lá que manga é mango e acabou. Porque vamos dizer assim, engenharia reversa nesse caso. É mango e acabou. Aí você fala, tá bom, mas e a manga de camisa? Aí a pessoa dá tela azul, porque ela... Então, muitas das vezes que alunos meus me perguntam sobre vocabulário, a minha resposta, assim, sei lá, 75% das vezes é depende. Depende de onde você está aplicando, depende do que vem antes, do que vem depois, depende do que você quer dizer. Então, manga. A palavra manga, 5 letrinhas, né? Uma vogal dobrada, 2 sílabas, um tritongo e um ditongo, e é isso. Só que tem vários significados em inglês. E cada um desses que eu falei, mango, sleeve, e os outros 2, realmente eu não sei. A parte de hidráulica e mecânica, ainda nunca parei para entrar a fundo. O conhecimento é muito superficial. Mas existe uma palavra para cada um deles. Da mesma forma que, assim, tem o bom e velho verbo to get, que quer dizer um monte de coisa. Um monte de coisa. Tem mais de 17 significados para o verbo to get. Por quê? Depende. Então o que eu quero dizer com tudo isso? De que não existe uma tradução absoluta para tudo. A gente não vai, e isso é mais um erro comum quando a gente está aprendendo inglês, a gente não vai conseguir fazer com que português e inglês se encaixem perfeitamente. Porque se eles se encaixassem perfeitamente, eles não seriam línguas diferentes. Não seriam. É como eu costumava pensar assim quando eu era bem mais jovem, né? De que grego e russo, que tem alfabeto próprio, né? Que as palavras eram iguaizinhas de português, eu só fazia a transliteração para o alfabeto deles. Só que não, né? Só você pensar nas, né? Que, por exemplo, obrigado em russo é spasiba. Nem sei se eu estou pronunciando direito, mas eu aprendi como spasiba, né? E que grego, se eu não me engano, bom dia é kalimera, tá? Gente, por favor, comunidade grega que estiver assistindo, me desculpa se eu estou falando errado e me corrija aqui, tá? Como eu falei no começo, eu não sou dono da verdade, nem sei tantas coisas assim. Mas, né? Não é como bonjour do francês, o buongiorno, buenos dias, que são parecidos e a coisa meio que cai na mesma caixa. Não. Se a gente pensa friamente, bom dia em inglês é boa manhã. Good morning é boa manhã. Porque morning é manhã. E nós em português falamos bom dia, certo? Então, não tenta. É só uma sugestão, mas não tenta fazer do inglês uma segunda língua portuguesa, né?
No meio de uma explicação, na semana passada, eu me deparei com essa pergunta de uma aluna minha. Mas por que esta frase em inglês é tão diferente da frase em português? Eu, calmamente, olhei para ela e falei, é muito simples, porque ela não é português. E ela não é português. Então, assim, eu falei de alguns erros aqui, a questão de vocabulário, de você aprender vocabulário e não utilizar, não praticar esse vocabulário para ele internalizar. Falei da gramática, de você não utilizar certas ferramentas que estão disponíveis para você, para que a tua gramática melhore, porque a gramática de inglês ela é super simples. Falei agora da questão de você achar de que há somente uma tradução para as palavras. Eu te provei nos dois vetores, tanto do inglês e português quanto vice-versa, que existem vários significados para uma mesma palavra. E que esse desejo que nós temos, que é um desejo supernatural, tá? Não é uma crítica, ele precisa acabar em algum momento. A gente precisa controlar isso dentro de nós em algum momento, sabe? Por mais simples que a gente queira ser, por mais simples que a gente queira que os nossos pensamentos sejam, isso é uma regra meio que básica. Inglês é uma coisa, português é outra, sabe? Então, a gente querer, enquanto nós estamos aprendendo, e fala assim, querer conscientemente, porque a gente tem num primeiro momento uma vontade inconsciente de que isso aconteça, até o momento que o professor explica. No momento que o professor explica, isso passa para o nosso consciente, porque a gente entra dentro de um universo consciente de que aquilo está acontecendo. Entrou para o consciente, aí a responsabilidade é nossa. E se você continua pensando assim, é porque você quer que aquilo aconteça. Mas eu sinto muito acabar com teus sonhos, porque isso não vai acontecer. Não vai. Aí vem o bonitão, eu falo bonitão porque, né, geralmente é. Fala, não, mas nessa frase aqui acontece. Claro, coincidências, exceções. Mas eu posso te dar exemplos de frases aqui que não vão encaixar nunca, né? Não vão encaixar. A gente já está indo para o final do episódio, mas eu quero colocar um último erro aqui. Eu acho que ele é o mais importante. Eu não diria que é o maior é esse último, para mim. Mas eu acho que é o mais importante, que é você olhar para si mesmo ou para si mesma e dizer que você não consegue fazer aquilo. E eu vejo isso em diversas instâncias, tá? Não é só inglês, não. Eu tenho outras atividades. Quem acompanha um pouco das minhas redes sociais aí vê que eu comento algumas coisas sobre outras atividades que eu faço e eu vejo essa mesma característica em outras atividades. Você se depara com algo novo, com algo diferente e a primeira coisa que você diz é: eu não consigo fazer isso. E eu vou falar com todo o amor e carinho que eu tenho por você. Aí você pode pensar, mas você não me conhece, como é que você me ama? Eu amo todos os meus seguidores, todos os meus inscritos, porque são vocês que me ajudam a crescer e a melhorar aqui nesse ambiente. É o feedback de vocês que me ajuda a melhorar o meu canal, tá? Então, vou falar com todo amor e carinho para você. No momento que você definiu na tua cabeça que você não consegue, que você não sabe, que você é incompetente ou algo parecido, pare o que está fazendo e vai embora. Mesmo, porque você não vai conseguir mesmo. Aí você fala, nossa, mas você não estaria aqui para nos incentivar? Eu tô. Só que você já decidiu. E não, eu não vou ficar dando um murro em ponta de faca, como diria minha afinada mãezinha. Não vou, porque nós somos adultos. Se você prefere ter um comportamento derrotista, é uma responsabilidade sua. Agora, se você prefere olhar para o negócio e falar, tá bom, isso aqui vai me dar mais trabalho, vamos tentar, vamos lá, vamos tentar. É diferente de, não vou conseguir. Eu costumo ter a tendência de falar, então não vamos fazer, porque você não vai conseguir. Meus alunos sabem disso. Né? Outros que falam muito difícil. Eu acho que um dos piores é esse. Não, mas esse aqui é difícil. Eu costumo dizer, não, vamos tentar, tenta. Aí a pessoa consegue, aí eu jogo na cara. Nossa, tava difícil, né? Pois é. Aí a gente faz mais um pouco mais elaborado, e a pessoa consegue. Fala, nossa, tava difícil esse pra caramba, né? Então tá bom, mais um. Aí eu dificulto mais o negócio, a pessoa consegue. Fala, não, esse daqui tá bem impossível. Então, meu querido, minha querida, te falei sobre algumas coisinhas aqui. Tudo isso, na verdade, eles vão. Né? Já critico o meu português quando eu falo tudo certinho. Já pensou? Já pensou ser esse rapaz? É um rapaz, tá? Vem aqui de novo falar mal do meu português? Pois é. Um dia eu respondo pra você, tá? Por enquanto eu tô só sendo irônico. Mas falei de algumas coisas aqui que podem influir no teu aprendizado. Eu falo podem, mas assim, elas vão influir no teu aprendizado. Vão. Porque elas te impedem, seja de forma técnica, que é o caso de você aprender vocabulário e ela
e não praticar, que aí você vai buscar dentro da tua cabeça, ela não vai estar lá, é técnico cognitivo, ou de forma consciente ou subconsciente, que é quando você diz pra você mesmo, eu não vou conseguir, tá bom? Então, pega essas, se você acompanhou até aqui, pega essas dicas que eu te dei e aplica, uma por uma. E, assim, aplica mesmo, aplica, não é só aplicar hoje, depois daqui a 15 dias, não, é todo dia. Todo dia. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo falando sobre isso e lanço um desafio, se vocês quiserem. Mas eu não vou dizer que desafio que é, só se vocês me pedirem bastante aqui nos comentários. Tá bom? Então esse foi o vídeo, esse foi o episódio do Britcast, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa like, se não gostou, deixa um dislike, não tem problema. Eu sei que eu peguei na dor de algumas pessoas e que isso pode causar algum tipo de desconforto e você dizer, ai, não gosto desse vídeo, vou dar um dislike. Dá um dislike, não tem problema não. Significa que eu peguei no ponto certo. Significa que eu falei algo que você precisa ouvir. Não me arrependo, nem um pouquinho, tá bom? Então, deixa like se gostou, deixa um dislike se você não gostou, tá tudo certo. Mas se inscreve no canal, tá? E convida teus amigos a vir pra cá. A gente fala um pouquinho a real aqui, mas no fundo é pro nosso bem, é pro teu bem. É para você melhorar como aluno e como falante de inglês, tá? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil, e esse foi o Britcast, o podcast do Conexão Britânica, tá? Um abraço para você, eu vejo você no próximo episódio. Valeu? Tamo junto. Tchau, tchau.